tudo com a paz do Senhor. Quero dizer da alegria que tenho em estar participando mais uma vez de um trabalho aqui na Assembleia de Deus no bairro Alvorada. Já estivemos em outras ocasiões falando sobre escola dominical, a educação cristã, e também estivemos em outra ocasião falando sobre a teologia arminiana, armínio-wesleyana. E hoje é um privilégio, uma honra de estar nessa segunda conferência pentecostal para trazer com os irmãos alguma meditação, uma análise sobre o movimento pentecostal, cujo tema da minha palestra é Pentecostalismo, ontem e hoje. E rever essa igreja abençoada e motivada para assuntos tão relevantes para a nossa vida. Falar sobre o pentecostalismo, hoje em dia nós percebemos que existe um interesse para o diálogo, para a escrita, para a conferência sobre o pentecostalismo. Sempre nós vemos um despertar sobre isso. Alguns sociólogos têm feito análise, lógico, dentro da sociologia. O sociólogo ele analisa o contexto social de uma sociedade. E quando eles versam pela sociedade pentecostal, eles têm algo a nos dizer. Alguns, lógico, de forma crítica, mas sempre há algo para se aprender com os sociólogos. Nós vemos também os historiadores fazendo levantamento, até psicólogos, voltado para o movimento pentecostal. Há algum tempo, eles eram considerados ignorantes, os pentecostais. As pessoas ignoravam o crescimento, a influência do pentecostalismo na sociedade. Mas hoje há um despertar, há um interesse, até porque os pentecostais têm galgado posições, têm saído de camadas e alcançado as altas sociedades, a classe política. Nós temos representantes nas classes políticas, os meios sociais, sejam os rádios, a televisão, os livros, uma influência de forma geral. O pentecostalismo tem crescido. E volta e meia nós vemos artigos, reportagens, publicações sobre o crescimento do pentecostalismo. E, de uma certa forma, eles estão querendo dizer, eles estão crescendo demais. Os sociólogos, eles têm analisado isso. Agora, uma preocupação que o protestantismo no Brasil, ele já existia antes mesmo da Assembleia de Deus e da cristã do Brasil, que é mais antiga no Brasil do que as Assembleias de Deus. O protestantismo já existia. Quando os missionários chegaram no Brasil, eles já depararam com igrejas luteranas, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, metodistas, eles já estavam ali. Mas a análise dos sociólogos sobre o pentecostalismo é que dentro do luteranismo, nesse período, do século XIX, as missas, os cultos eram feitos no alemão. Então, a quem interessava vir a um culto no luteranismo, ouvir em línguas no alemão. Outras, na metodista, fazia os seus cultos, as suas prédicas no inglês. E a sociedade brasileira, nesse período do século XIX, ainda era mais aquém sobre a língua. A própria Igreja Católica, as missas eram feitas em latim. Então, as pessoas não tinham muito interesse em estar presentes porque não entendiam a prédica das missas e etc. Agora, os missionários, falando dos missionários pentecostais assembleianos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles vieram, a proposta era aprender o português e ensinar o povo na sua língua vernácula. Então, enquanto Daniel Berg trabalhava ali em Belém, a Port of Pará, que era uma empresa que mexia com ferragens, soldas e etc., e, inclusive era de algumas pessoas, Adriano Nobre e Raimundo Nobre eram proprietários dessa empresa, Port Off, ali no Pará. E Daniel Berg já tinha uma profissão, foi trabalhar. Enquanto isso, Gunnar Wingre aprendia o português. Teve aulas do português. E à noite ele transmitia isso para Daniel Berg. Então, o Gunnar Wingre ele fala melhor um pouquinho, de ouve alguns áudios que está disponível nas redes sociais, eles pregando, ensinando, até cantando. Daniel Berg puxava um pouquinho, mas o português do Gunnar era melhor, porque Daniel Berg recebe de segunda, recebe do parceiro. Agora, os cultos e as mensagens eram pregadas em português, então interessa o povão, diferente da metodista que pregava no inglês. As missas nesse período todas em latim.
O luteranismo usava o alemão. Então, segundo os sociólogos, eu trouxe aqui algumas pesquisas dos sociólogos nessa era, eles diziam que o protestantismo do século XIX não era inclusivista, não incluía as pessoas da classe baixa, enquanto que o pentecostalismo ele ia até as pessoas, e era uma característica da região do Pará, das populações ribeirinhas até hoje. O pastor pega a sua canoa, desce no rio Amazonas, remando de canoa, para levar ceia para pregar nas comunidades, seja ela indígena ou não, ou da população ribeirinha. Até hoje é uma característica deles. Então a proposta era atender todas as classes do pentecostalismo. E os sociólogos estão fazendo exatamente essa análise, que eles veem o pentecostalismo como algo inclusivista, incluindo as pessoas e pregando o evangelho simples, sem fazer rodeio para todas essas pessoas. Então, por isso que eu coloco ali o primeiro movimento pentecostal como um movimento clássico, né? Pentecostalismo clássico, que ele inclui nesse pentecostalismo clássico as Assembleias de Deus. Depois vamos falar um pouquinho sobre as Assembleias de Deus. Então, esse movimento ele vem com uma proposta. O pentecostalismo clássico era o quê? Era pregar o evangelho genuíno, o evangelho que transforma, o evangelho que regenera o pecador e dá uma dimensão de vida para ele, uma esperança de vida para ele. E em segundo, o movimento de curas divinas, né? Temos um outro movimento aí que é dividido sobre a classificação, né, do pentecostalismo. O movimento de cura divina, a partir de 1950, a Igreja Deus Amor, a Igreja O Brasil para Cristo, ela surge com essa proposta. Aí, nesse período aí, nós já vemos as programações da Igreja Deus e Amor, falando sobre cura divina, milagres e etc. E eles fazem diversas entrevistas, tem esse crescimento voltado exatamente para isso, para as curas divinas. E quando menino, meu irmão ganhou um motorrádio, que ele sintonizava na rádio, nas programações da Deus e Amor. E eles sempre estavam proclamando isso, a cura divina, o milagre e etc., a expulsão de demônios. Inclusive eles entrevistavam os demônios, né? E um dos demônios naquele período lá, sendo entrevistado pelo bispo, pelo pastor, pelo missionário, né, que era taxado: por que você veio aqui na Deus Amor? Ele disse: porque eu gosto de dar entrevista no rádio, que ele falava no rádio lá, né? Então temos esses segundo movimento aí a partir de 1950, a ênfase era no exorcismo. E o terceiro movimento é o movimento carismático. E quando falamos em movimento carismático, nós não temos que ter em mente simplesmente a Igreja Católica, né? Que o movimento carismático ele tem essas divisões aí, né? Ele não é somente a Igreja Católica, mas o protestantismo tem o movimento carismático. Fazem parte do movimento carismático aquele movimento da Adonep, do Evangelho Pleno. Também isso faz parte do movimento carismático. Então, nesse período, o movimento carismático, a partir de 1960, incluindo alguns luteranos, presbiterianos, alguns episcopais, porque quando a gente pensa hoje, né, a nível de Brasil, o movimento carismático só é o catolicismo, e não é somente o catolicismo. Tem a Adonep, a Igreja do Evangelho Pleno, homem de negócio, né? A Igreja dos Homens de Negócio, eles têm uma proposta. Por mais que eles falam do Espírito, do avivamento, pregam a palavra de Deus, mas ele tem uma característica própria, então ele está incluso dentro deste movimento carismático. E o quarto movimento que surge a partir do pentecostalismo é o neopentecostalismo. São os pentecostais mais recentes, né? Mais novos, a partir aí talvez da década de 80, a partir de 1980, começam a surgir os neopentecostais de maior expressividade, né? A Igreja Universal, a Igreja da Graça, entre outros. Então, esse é o início do movimento pentecostal, esses raciocínios que eu fiz. Agora, quando nós falamos no pentecostalismo, existe sim uma influência do racionalismo em relação ao crescimento do pentecostalismo. Porque as pessoas têm colocado o movimento pentecostal em um nível que não é a proposta deles, tem confundido. Até mesmo pentecostais, eles não sabem se definir o que são. Muitas pessoas, né? Quando nós falamos o que é ser um pentecostal, a pessoa associa ao movimento, ao fogo, à unção, né? Alguns falam o reteté, né?
Então, está associado a isso, como se isso caracterizasse um pentecostal. Mas o que é um pentecostal? É o do fogo? É o que pula? É o que dá calambiota? Né? É o que sai carregando um banco nas costas? Porque a característica é que alguns, até mesmo, a gente vê pregações, meu irmão, de pastores, de ensinadores, dizendo, se não der glória, não é pentecostal. Pentecostal que não abre a boca, ele está com algum defeito. Então, esses jargões, eles ajudam o criticismo, os críticos, a dizer que pentecostal se resume a isso. E pentecostalismo não se resume simplesmente a isso. É muito mais abrangente. Lógico que essas características do movimento pentecostal, essa caricatura que os pentecostais têm sido associado hoje, uma boa parte é proveniente do neopentecostalismo. Com a abrangência do neopentecostalismo, muitas igrejas pentecostais aderiram ao movimento. Até nós mesmos, muitas coisas que não existiam, hoje nós fazemos. Né? E é proveniente desse movimento que vamos falar daqui a pouco mais sobre ele. Mas existe uma diferença. Ser pentecostal é muito mais abrangente. Ser pentecostal é acreditar na teologia do Espírito de Deus. Ser pentecostal é acreditar na evidência do batismo com o Espírito Santo. E não somente isso, mas em toda a conjuntura, né, em toda a pedagogia do Espírito de Deus na vida do ser humano, do cristão. Porque, irmãos, olha, quando fala sobre o cristão ser um pentecostal, não é somente alguém falar em línguas, mas é todo um processo que o Espírito trabalha na vida de uma pessoa. Porque a Bíblia diz assim que todo homem, Paulo é quem diz isso aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que ele estava na depravação total, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Estava em trevas. O homem não tem condição de levantar se hoje eu vou querer Deus, se Deus não ir lá e buscar ele. Que a Bíblia diz exatamente isso, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E agora, quando ele vem buscar e salvar, há um processo através da santificação. A santificação tem um processo na vida do crente, e ela é feita através do fruto do Espírito, através dos dons, através da obra pedagógica do Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus quem faz isso. Então, o pentecostalismo começa exatamente com a obra do Espírito, é crer na obra do Espírito, é crer nos dons espirituais, é crer na pedagogia do Espírito. O apóstolo Paulo escreve a Tito, dizendo assim que, no capítulo 3, a partir do capítulo 2, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha a pedagogia da graça. Ensinando-nos. A graça ensina o cristão através da operação do Espírito de Deus. A graça, ela abre a mente. Quando Paulo diz em Coríntios, capítulo 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Deus, é que o homem ele não consegue entender as obras de Deus, não consegue entender a palavra e nem os propósitos de Deus, se Deus não iluminar ele. É por isso que a Bíblia é chamada de luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E esse entendimento da luz é através do Espírito de Deus. É isso que Jesus Cristo diz, que ele vai, mas enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós podemos receber, porque nos ensinará todas as coisas. E a partir do momento que o Espírito Santo começa a ensinar, a teologia do Espírito Santo, a pedagogia do Espírito Santo é implantada na vida do cristão, e começa o pentecostalismo, começa o cristão ser um cristão autêntico, um pentecostal que crê na evidência do Espírito, na transformação do Espírito. Porque enquanto o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, o Espírito de Deus abre a mente, ilumina a mente, traz entendimento. Paulo fala em Colossenses sobre a sabedoria de Deus, sobre a inteligência espiritual, sobre o conhecimento das coisas divinas, e isso é possível através do Espírito de Deus. Então aí começa a teologia pentecostal. O que é ser um pentecostal? É ser alguém guiado pelo Espírito Santo, que tem a mente de Cristo, que tem as atitudes de Cristo. Quando Paulo, ele escreve para os irmãos que estavam em Éfeso, no capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu uns para pastor, doutor, presbítero, evangelista, querendo com isto o aperfeiçoamento dos santos, para que nós chegamos à estatura completa de Cristo. Então esse é o crescimento espiritual, é a maturidade espiritual, e isso é possível através do Espírito de Deus, ensinando as Escrituras Sagradas. Agora, quando eu coloco ali a influência do racionalismo,
O liberalismo teológico adota o método histórico crítico, né? A influência do racionalismo na Europa influenciou também os meios acadêmicos. As pessoas, o liberalismo teológico, ele diz assim, que você não consegue entender as escrituras se não entender o contexto histórico, se não fizer uma gramática, uma exegese, só assim para você entender. Eles criticam os irmãos que não têm um curso de teologia, alguém que não sabe as línguas originais. É bom saber as línguas originais, mas não é porque não sabemos a língua original que nós não podemos fazer uso da palavra. Qualquer um pode fazer uso da palavra porque tem a mente de Cristo e tem o Espírito de Deus. Agora, o racionalismo, ele quer racionalizar tudo é pela mente, tudo é pela inteligência humana, nada de divino, e exclui a ação do Espírito de Deus. Então, quando nós somos influenciados pelo Espírito de Deus, para entender, para interpretar, para ser guiado pelo Espírito de Deus, isso é uma ação do Espírito de Deus. Não precisa nós esperarmos para ir para uma faculdade, entender a metodologia da interpretação bíblica, aprender as línguas originais, saber fazer gramática para poder entender a Bíblia. Era isso que eles criticavam a Cristo. Era isso que eles criticavam os apóstolos. Porque eles pregavam a verdade divina, mas quem que ensinou essas letras? Onde que os homens aprenderam isso? Quem ensinou eles a falar assim? Não são pescadores? Não eram os fariseus que eram os donos da interpretação? E os discípulos falando de Cristo, usando a Bíblia, citando. A diferença é essa. O protestantismo, nesse período que nós estamos falando aí do século XIX, não era inclusivista, mas o Evangelho é inclusivista. Cristo, ele ia em busca de todos. Enquanto no primeiro século as pessoas excluíam mulheres, as mulheres não tinham valor. Se as mulheres hoje elas votam, elas têm direito a dirigir, de estudar, têm voz na sociedade. Isso graças ao cristianismo, que trouxe a mulher no local que ela nunca deveria ter saído. Cristo é quem abraçou. Você pode observar qualquer fariseu da época, no seu corpo de discípulos não tinha mulheres. As mulheres eram menosprezadas, nem incluía o nome delas nos livros. Colocar o nome no meu livro que eu vou lançar de uma mulher já desmerece ele. Então sempre, às vezes, nós vemos ainda essa tendência nos evangelistas. A mulher samaritana, mas qual que é o nome dela? Não era samaritana, era como se dissesse a mulher cuiabana, a mulher de Cananéia. Mas como que é o nome da mulher de Cananéia? A mulher do fluxo de sangue. Como que é o nome dela? Então Cristo, ele vai conversar com a mulher que já causa um espanto. No seu corpo já tem mulheres que fazem parte também, que já é um outro espanto. Ele já atende as crianças, que nesse período crianças eram tocadas como animais. Se entrar um cachorro aqui, todo mundo quer enxotar, porque ele não é bem-vindo aqui. Se entrasse uma criança num recinto como esse, eles iam impedir, como tratavam impedir as crianças para aproximar do mestre. Mas Cristo dá assistência para a criança, pega no colo e dali dá exemplos. Não tinha um data show, mas tinha um exemplo, usou visual para transmitir a sua metodologia de ensino. Então, o cristianismo é inclusivista, o evangelho é inclusivista, seja para criança, jovem, adolescente. A Bíblia fala que Cristo conversou com mancebo, naquela época era mancebo, hoje nós falamos jovens. Conversou com ele, com homens, com velho, alta sociedade, e ele não faz preferência como o liberalismo. A teologia liberal faz preferência pelo pobre. O que é a salvação? É tirar os pobres, os párias da sociedade, equiparar eles economicamente. Isso é a salvação. Não existe esse negócio de... Não, a salvação é tirar os pobres, equiparar a economia, deixar todo mundo bem. Agora, Cristo não faz preferência por ninguém, ele faz preferência pelo homem e pela mulher, pelo ser humano, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja velho, seja rico, seja pobre, seja letrado ou não, inteligente ou não. Ele faz preferência porque este é o ser humano que é a imagem e criatura de Deus. E foi essa proposta do pentecostalismo que chegou em Belém do Pará. Nós vemos os historiadores contando, narrando os fatos. Os historiadores vivem disso, de fazer exames, fazer pesquisas e mostrar as pesquisas que têm feito. Que eles andavam a pé. Agora imagina isso aí no século XIX. Eles estão lá pregando o evangelho na ilha de Marajó. Então nós vemos exatamente essas questões. O conservadorismo, né? O conservadorismo adota o método gramatical. O método da teologia narrativa para o pentecostalismo. Já há um diálogo
do método da teologia narrativa, narrar, que estão em diálogo, mas eu não vou falar sobre isso propriamente dito. O surgimento do pentecostalismo no Brasil. Então, o protestantismo já havia no Brasil, já havia galgado. As igrejas presbiterianas do Brasil, elas já fazem mais de 150 anos de Brasil. Então, já estavam instaladas aqui quando chegaram os missionários. Agora, os missionários não vieram implantar a igreja. Eles vieram pregar a verdade da palavra. Essa era a proposta. Eles não tinham em mente abrir um trabalho, expandir o pentecostalismo, mas sim eles visavam almas. E por muito tempo eu fiquei analisando por que o Pará. Belém é uma cidade que foi fundada em 1616, é bem antiga, cidade histórica. E nesse período a extração da seringa, a proposta da borracha, né, através da seringa, era muito alta. Então ali tinha pessoas de todos os lados, tinha alemães, franceses, ingleses, húngaros, trabalhar extraindo a borracha. Muita gente, era uma circulação enorme. O Oceano Atlântico, ele, através do Rio Amazonas, dá acesso. O Porto de Belém, ele fica a 120 quilômetros do Oceano Atlântico. Então, eles navegavam pelo Oceano Atlântico, extraindo a madeira, a seringa e etc. E os missionários se instalaram exatamente ali, e não no Rio de Janeiro nem em São Paulo. E começaram a pregar o Evangelho para todas as pessoas que estavam ali, todos. Quando a Europa ela surge com uma outra proposta da borracha, que a seringa ela cai de produção, as pessoas que estavam ali extraindo a seringa, eles se espalharam tanto pelos estados, porque tinha muita gente de outros estados, no Maranhão, do Amazonas, do Ceará, trabalhando ali, como por outros países. Então as pessoas, quando a seringa ela caiu economicamente, as pessoas que estavam no Pará, que ouviram o Evangelho, elas levaram a verdade do Evangelho para o seu estado, como foi no estado do Ceará, a irmã Maria de Nazaré. Ela chega lá porque ela ouviu no estado do Pará, e ela chega e prega para os seus familiares, então começa o Evangelho pentecostal, através da Assembleia de Deus, através de uma mulher, e assim sucessivamente por diversos outros lugares do Brasil, como também outros países. Então a estratégia de Jeová, ela é muito certa. Por isso que Deus ele mostra para os missionários a visão que eles estivessem no Pará, e eles nem sabiam que existia isso, foram lá no mapa no Brasil. Mais atrasado do que é hoje ainda. O Pará ainda é bem atrasado economicamente, através de estrada, de indústria, mas nesse período eram mais ainda. Mas o Evangelho chegou ali, começou ali, e a graça de Deus se expandiu ali. Ainda hoje, irmãos, quando a gente vai no Círio de Nazaré, a gente não trafega na cidade, que é 1,5 milhão de pessoas no mínimo, através do Círio de Nazaré, fazendo as passeatas, carreatas, caminhatas, e no Rio Amazonas também. Mas antes da Assembleia de Deus chega a cristã do Brasil, né? Ela chegou antes, um pouco antes no Rio de Janeiro, com o missionário Luigi Franciscon. Então ele era um missionário que veio da Itália pregar o Evangelho, como missionário. Da Itália ele andou também pela Europa, conheceu o movimento pentecostal em Chicago, recebeu os dons espirituais, foi envolvido, creu no pentecostalismo lá em Chicago, e de lá ele veio fazer missão no Rio de Janeiro. Então começa primeiro a cristã no Brasil. E por 50 anos aproximadamente, 40 anos, tanto a cristã do Brasil quanto os Assembleias de Deus, elas andaram equiparadas em números de evangélicos, em missões, em construções de templo. Até 1950 eles disputavam assim, os índices eram iguais, cresceram iguais. Depois da morte de Franciscon e com os discípulos aí, eles caíram um pouco no crescimento, e a Assembleia de Deus continuou o crescimento estrondosamente. Depois disso, a Deus é Amor, que nós já falamos, e o Brasil para Cristo, são as pioneiras no Brasil sobre o movimento pentecostal. Agora, as Assembleias de Deus viveu diferentes períodos, né? Ela tem alguns períodos aí que marcaram épocas, e eu destaquei alguns ali, como 1911 a 1924, se vocês tiverem o escrito aí, fala que foi quando da aquisição do primeiro templo, a criação do jornal Voz da Verdade, o envio de missionários para outras missões. Então foi um destaque isso, porque eles não tinham proposta de fundar uma igreja, simplesmente eles queriam pregar o Evangelho. Mas consequentemente eles tiveram que se localizar, se achar na sociedade. Então surge o primeiro templo, um templo antigo, e depois disso a criação, os jornais. Se eu não me engano, os dois paraenses que trabalharam nos jornais, o Boa Semente, depois o Voz da Verdade, Antônio Trigueiro
e eu não me lembro o nome do outro, eu posso me lembrar depois e falo para os irmãos. Então isso marcou épocas, foi um avanço já da Assembleia de Deus nesse período aí. E o segundo período, de 924 a 930, foi quando o crescimento das Assembleias de Deus estava muito grande. Os missionários pregavam, eles chegaram em Bragança, tem um conto que eles chegaram em Bragança, Daniel Berg, é uma cidade próxima à capital, e ele prega o evangelho por alguns dias lá. Quando ele sai, então há uma necessidade de alguém para tomar conta dessas pessoas. Então o evangelho estava crescendo tanto que eles precisaram separar obreiros para a seara, como por exemplo Absalão Piano, foi um dos primeiros a ser separado. Absalão Piano foi um dos primeiros pastores a ser separado, e diversos outros, Antônio Trigueiro, Irineu, entre outros. E o terceiro período, de 30 a 50, foi aonde que eles começaram a construções de templos em outras regiões, por exemplo, São Luís, no Maranhão, no Amazonas também, eles estiveram construindo, Porto Velho. E o quarto período, de 50 até a atualidade, né? Em 61, a estatística diz, em 1961 já chegava a 1 milhão de fiéis das Assembleias de Deus. Na atualidade, o ano passado, eles fizeram uma estatística de 22 milhões, se eu não estiver enganado, de assembleianos no ano passado. Então, são esse período. Houve outras denominações que surgiram após, né? A Deus é Amor, Brasil para Cristo, que também tiveram suas influências dentro do movimento pentecostal. Nós temos um pano de fundo aí sobre a hermenêutica pentecostal. Eu trouxe alguns dados de John Wesley, como que ele entendia sobre essa hermenêutica pentecostal, entender a Bíblia e o conflito que ele tinha nesse período com o metodismo, as interpretações. Ele viveu um conflito, eu não vou dar os pormenores aqui porque não há tempo, mas pelo menos relacionar para os irmãos ali, que ele destacava, ele já era um estudioso da Bíblia, que levava em consideração o contexto. Tinha que ler o contexto, não era só pegar versículos isolados que vai dar problemas. Então tinha que entender o assunto, tinha que entender o pano de fundo para poder ter uma mensagem. Essa era uma das propostas de John Wesley. A leitura da Bíblia, ela não advinha, segundo ele, de academias, mas do seu próprio relacionamento pessoal com o seu Criador e com a intimidade da palavra de Deus. Ler a Bíblia não em números, como se lê jornais, mas ele lia para entender, para sentir, para compreender, para a alma, segundo John Wesley. A Bíblia era a fonte principal de autoridade para a formulação de doutrinas, para a formulação de estudo, de mensagem e até de hinos. Os hinos tinham que ser, o irmão dele, Carlos Wesley, era um compositor nato. Escreveu muitos hinos deles, muitos deles têm as letras, têm as músicas hoje aí. Agora, segundo eles, todos os hinos tinham que ter um embasamento bíblico, tinha que ter um posicionamento, tinha que ter uma mensagem, tinha que ter um fundo de verdade da Bíblia. Não poderia ser hinos aleatórios. E o contexto que eles levavam era exatamente o contexto da classe levítica, quando Deus disse para Moisés, chamou Asaf, que era uma das famílias de Levi, e o próprio Asaf e os seus filhos, é quem construiu os instrumentos, o símbolo, o altissonante, a gaita de fole, a flauta, a guitarra, o cítara, e eles iam escrever as letras e compor, iam cantar com a congregação. Agora, segundo o livro, esses hinos não poderiam falar de si mesmo, tinha que falar do Deus Criador, tinha que falar dos feitos de Deus, da grandeza de Deus, do amor, da mensagem de Deus, não poderia se falar de si mesmo. Então, John Wesley, o seu irmão e todo o wesleyanismo nesse período, levava esse viés, irmão. E o pentecostalismo, ele veio com isso. Os hinos da harpa cristã, todos eles com bases bíblicas. Agora, parece-me que a partir de 80 há uma leva pelo antropocentrismo. Se chegar na igreja e cantar que você não tem vitória, se o mar não se abrir, se o fogo não cair, se Deus não entrar na pedra, se do outro lado para te dar vitória, não está bom. Vamos voltar para esse contexto que é importante, John Wesley, porque os próprios salmos, que são o hinário oficial de Israel, estão engrandecendo ao próprio Senhor Deus. Louvai ao Senhor, porque é Criador de toda a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, levar ao Senhor porque Ele é bom, bendize a minha alma ao Senhor. Todos os hinos elevando o homem a glorificar o seu Criador, ao seu Deus. E hoje em dia nós não podemos cair nessa proposta do neopentecostalismo que desvirtua a adoração cristã pentecostal. O homem não é o centro de nada, o centro é Deus. Nós somos miseráveis. Paulo disse isso, miserável homem que sou, se não fosse a graça de Deus nos resgatar, nos redimir e ainda nos galardoar, nós não estaríamos aqui e não estaríamos felizes nem em paz.
Se não fosse a obra salvífica do Espírito Santo, você não tinha o entendimento da criação e das propostas divinas. Então vamos adorar a Deus, elevar a Deus. Ele é quem merece toda a honra e toda a glória. O antropocentrismo fica para o secularismo. Deixem eles de lado. Então essa era uma hermenêutica pentecostal de Wesley. A aplicação da Bíblia culmina na hermenêutica descobrindo a vontade de Deus para agirmos segundo a sua vontade. Quando nós vamos ler a Bíblia, segundo Wesley, nós vamos descobrir qual que é a vontade de Deus para a criatura. Ela é o manual, segundo ele. Ela é o manual. Com isso, irmão, John Wesley virou uma Bíblia ambulante. E as mensagens dele tocavam os corações. Ele quase que sozinho foi um marco na história. A Inglaterra, que nesse período da Revolução Industrial, as famílias trabalhavam longas jornadas de trabalho, e quando era final de semana, queriam um alívio para o cansaço, ia para o gin. Era o gin, a bebida da época, eram viciados nisso. Mas John Wesley estava nas feiras, estava nas casas das pessoas, estava nos córregos, estava em todos os bairros, falando que Cristo transforma, que Cristo tem algo melhor que aliviar a alma do que o gin. O resultado foi o evangelho sendo pregado em toda a Inglaterra. Então nós temos esses movimentos e essa base da teologia pentecostal. E o pentecostalismo clássico divide em 3 fases, conforme eu coloco ali. Conversão, a conversão do homem, a inteira santificação, o batismo com o Espírito Santo. Mas não é só isso. Porque muitas pessoas, eles acham que a vida cristã é simplesmente, agora eu estou salvo, é só chegar no banco e ficar dando glórias. Está muito bem, vou para o céu, muito bem. Mas a maturidade cristã, o que a Bíblia propõe é um crescimento, é chegar mais próximo de Deus, e é através da santificação que nós nos aproximamos de Deus. Depois da conversão, o que eu tenho para receber? Eu tenho um batismo nas águas, para fazer parte da igreja, para obedecer a comunhão, para obedecer o ídolo de Jesus, as ordenanças de Cristo. E o que mais? Tem um batismo do Espírito Santo. O que mais? Tem os dons espirituais, tem os frutos do Espírito, tem uma relação com o Criador através da palavra, tem um entendimento, tem uma mensagem. É uma série de coisas que nós precisamos galgar. Não é só ficar no banco dando glória e esperar a volta de Cristo. A maturidade cristã, através da obra do Espírito, é longa, tem uma caminhada, e nós precisamos crescer nisso, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a metodologia de interpretação, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero ler esse texto aí que eu destaquei, São João 16. Se vocês quiserem abrir, pode ficar à vontade. São João 16, capítulo 16, versículo 13 a 14. Mas quando vier aquele Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Olha só, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Quem que nos guia? É o Espírito de Deus. É totalmente o contrário do racionalismo, que está arraigado em diversos métodos de interpretação ou teologias, que diz que o homem ele descobre as suas coisas por causa do seu entendimento, do seu conhecimento, da sua perspectiva. Descartes até hoje é adorado nas faculdades por causa do racionalismo cristão. E isso está fazendo um mal para a teologia. Agora, na teologia pentecostal, nós destacamos a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que guia, que é aquele que fala, que é aquele que instrui. O Espírito de Deus é aquele que norteia. O Espírito de Deus é aquele que ensina, conforme nós já lemos as passagens de Paulo. O Espírito de Deus é aquele que está presente. O Espírito de Deus é aquele que distribui presente. O Espírito de Deus é aquele que batiza. O Espírito de Deus é aquele que distribui dons. O Espírito de Deus é aquele que distribui os frutos, faz o indivíduo produzir fruto. Então nós temos uma relação com o Espírito de Deus. A teologia pentecostal é a partir do Espírito Santo de Deus, é o Consolador. É por isso que Cristo disse: eu vou, mas enviarei um outro Consolador. Então o cristão pentecostal, ele tem uma relação com esse outro Consolador, porque senão não é pentecostal. Não adianta dar calambiota, pular, atravessar aquela porta do outro lado, se você não tem uma relação com o seu Criador, se você não tem uma mudança de atitude na sociedade, se você não tem um distanciamento do pecado, se você não tem uma regeneração, se você não é separado através de santificação. Então é mais importante ser trabalhado pelo Espírito Santo de que ser taxado de um pentecostal que faz barulho. É melhor a qualidade do pentecostal, transformado pela palavra, que entende a verdade, que ouve a verdade. Há uma relação muito grande com o Espírito Santo de Deus.
Diferença entre pentecostais clássicos e neopentecostais. Eu só citei 3, nos propósitos. O pentecostalismo ele veio com essa proposta. Qual que era a proposta? O irmão leu aqui Atos 2, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados e começaram a falar em novas línguas. Agora, antes disso, Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois desse até, ele disse: e ireis para Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então eles tinham que ser revestidos para sair, para pregar uma mensagem salvífica, uma mensagem do céu, uma mensagem que liberta as pessoas. Era um até. Eles deviam permanecer lá até, mas eles gostaram da ideia e ficaram ali. Aí veio a perseguição e dispersou todo mundo. Então Filipe foi para Samaria e os demais para as redondezas para pregar o evangelho. Então esse até, por que é que nós, os pentecostais, precisamos do Espírito de Deus a partir de Atos 2? Porque esse até e esse revestimento é que faz a diferença. O propósito é diferente. Os neopentecostais, a proposta é outra. Sempre você vê um testemunho de alguém. Como que você era? Eu estava jogado, era mendigo, não tinha dinheiro para salvar fome, não sei o quê. E agora? Não, agora eu vim para a igreja, estou um empresário, eu sou a fulano de tal, né? As propostas são diferentes. O pentecostal, a característica dele é pregar o evangelho de salvação. O que nós sentimos e alcançamos através da transformação, da renovação, nós queremos levar para os outros experimentarem também. Então, diferente das propostas, diferente nas mensagens. A mensagem não é prosperidade, meu irmão. Porque quando se fala em prosperidade, parece que a prosperidade é material. Você vai ler em Gênesis 39 sobre José. José foi preso, foi vendido como prisioneiro na casa de Potifar. Era escravo. Aí o texto diz: mas o Senhor prosperou José na casa de Potifar. Agora me diga que prosperidade que é essa? Que o escravo ele não tem direito a FGTS, a carteira assinada, amanhã é sábado, vou dormir até mais tarde que eu não trabalho, fundo de garantia, roupas, férias, Natal. O escravo não tem esse direito. No Egito, uma chinela era símbolo de autoridade, então o escravo anda descalço. E coloca aí nem roupas ele tinha que ter a roupa de escravo. Agora, que prosperidade que é essa? Que José não tem nada e é próspero. A Bíblia chama ele de próspero. Aonde você vê prosperidade na vida de José ali? Porque a prosperidade ela começa no âmbito espiritual. José era íntegro, era próspero. José era fiel à palavra, era próspero. Ele disse para a mulher: longe de mim, mulher, pecar. Ele não disse: trair o meu patrão, não posso, eu posso morrer. Ele não estava preocupado com o patrão, estava preocupado com o seu Criador. Longe de mim, pecar contra o meu Deus. Sabe por quê? Porque quem é próspero a Deus, fiel a Deus, teme a Deus, ele é íntegro com o patrão, com a esposa, no serviço, no trabalho, na escola, na faculdade, porque Deus está em primeiro lugar. Por isso que o mandamento é este. Qual que é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Quem ama a Deus acima de tudo não está preocupado com o relevante. Por isso que o José era próspero, porque ele tinha o dono da terra, como disse o salmista no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por isso que ele era próspero. Então a prosperidade ela começa no âmbito espiritual. Paulo escreve a sua carta aos Efésios dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É a bênção espiritual mesmo. E a partir daí também, no âmbito material, lógico. A partir daí também. Agora, primeiro pregar a Cristo, as outras coisas são secundárias, né? Na conclusão final também, o nosso resultado não é dinheiro, não é empreendimento. Pelo menos não devia ser. Mas o nosso resultado é almas para o reino de Deus. É alargar o reino de Deus, pregar o reino de Deus. Essa é a proposta, ganhar almas para Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a proposta do cristão, principalmente do cristão pentecostal. Boa noite a todos e a todas, muito obrigado. Deus em Cristo vos abençoe.